A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao Papo com Deus. Nós queremos hoje falar de um estudo sobre a pedra rejeitada, a pedra que os construtores rejeitaram. E não foi somente os judeus que rejeitaram essa pedra não, tá, irmãos? Todo quanto aquele que não quiser receber Jesus Cristo, esse está rejeitando a pedra que foi colocada em Sião, a pedra prometida do Senhor, amém? Esse estudo está incrível, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, tem bastante curiosidades. Nós também vamos falar das duas casas de Israel conectando com essa pedra. Fica com a gente que o estudo está incrível e vai abençoar a sua vida. Hilber, seja bem-vindo, meu parceiro. Vamos fazer esse estudo incrível sobre as curiosidades bíblicas, falar da pedra de tropeço aí para muitas pessoas. Tenho certeza que vai abençoar a vida de vocês. Agora aqui em São Paulo, fazendo um novo formato, como é que tá? Exatamente, né? Eu vim aqui para fria São Paulo, deixei o Rio de Janeiro um pouquinho, para a gente fazer esse estudo que vai edificar a vida de vocês, vai abençoar a vida de vocês. É um estudo que é bem legal e vai ser um estudo bem prático também no sentido litúrgico, né? Como eu devo prestar um culto, o que seria essa pedra angular. Então vai ser bem bacana, vem com a gente que esse estudo tá incrível. Maravilha, meu irmão. E olha só, eu quero já compartilhar esse e-book com vocês para vocês darem uma olhada, tá bem legal. Você vai poder fazer download desse e-book na descrição desse vídeo. Muita gente pergunta, como é que eu faço download do e-book? Parece que não consegue ali clicar nos botõezinhos do YouTube para fazer mais descrição e fazer o download. Então eu já vou falar aqui, anota aí, ó, papocomdeus.com.br/estudos, papocomdeus.com.br/estudos. Você vai poder acessar não somente esse e-book, como mais de 220 que nós já fizemos, ok? Então bora lá para o estudo para a gente começar. Eu já quero compartilhar essa tela com vocês, que é o nosso e-book, e eu quero começar com a etimologia da palavra. A etimologia da palavra é chamado de pedra angular. Então tem a sua raiz, a sua tradução do hebraico, também tem a sua tradução do grego, ok? Vamos lá? A pedra, ela é uma expressão que indica construções, ou aquela que sustenta as paredes, né? As paredes formavam quinas e elas eram então unidas no alto por uma pedra. E essa é chamada pedra de esquina, ou pedra angular. Por isso que eu compartilho aqui com vocês, aqui em vermelhinho, você vai ver que a parede do norte e a parede do sul, elas eram construídas e chegavam num determinado momento que precisava fazer a conexão das duas pedras. Então é chamado pedra de esquina, pedra angular, porque ela gera um ângulo, ou uma pedra fundamental também. E aí eu já quero puxar aqui embaixo para mostrar a mesma pedra nas construções antigas, tá? Egípcias também. Então eles faziam assim, eles sustentavam a parede norte, a parede sul, e depois vinha essa pedra de remate no meio. Aproveitando já pra gente falar de parede norte, parede sul, Hilber, a gente parece que conhece a casa do sul e a casa do norte, né? Os dois reinos, reino do norte e reino do sul. Fala um pouquinho pra gente desses dois reinos, Hilber. Exatamente, é o reino de Israel, as 12 tribos, que eram unificadas até Salomão, que comete o pecado ali por conta das suas várias mulheres, que faz com que ele ofereça sacrifícios e construa templos a outros deuses, tá? E por conta disso o reino é dividido em duas casas, uma casa do norte e uma casa do sul. 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul, reino de Israel e reino de Judá. Puxa vida, então eu vou até compartilhar de novo aqui, Hilber, porque ficou bem legal o que você falou. Então assim, é como se fosse aqui, ó, o reino do norte e o reino do sul, e aí elas vêm ser unificadas exatamente pela pedra angular, ou a pedra de remate, não é isso, Hilber? Exatamente, e aí nós temos que entender quem é essa pedra e quem vai fazer com que essas duas casas voltem de novo a se conectar. Maravilha, maravilha, muito legal. Então eu vou voltar aqui para o estudo para a gente ler o contexto, tá em Salmo 118, deixa eu pegar a Bíblia aqui, 118, 22, né? Deixa eu pegar aqui Salmo 118, vai ficar bem legal agora. Acho que eu já até... Não separei não, então vamos lá. Salmo 118... 22. 22, tá aqui. Bom, vou dar o contexto, porque a Bíblia inteira vai falar sobre isso. Olha lá assim... Opa, tá na outra página, desculpa. Vamos lá. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, ok? E isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos.
Olha só, então o autor de Salmos está dizendo que essa pedra foi levantada pelo Senhor e ela é maravilhosa, mas os construtores rejeitaram. Hilber, dá o contexto pra gente. Muitas pessoas falam que os judeus são chamados de construtores porque ele tem o símbolo do esquadro e do compasso. Mas a gente não vai fazer isso tudo aqui sobre a maçonaria. Nós queremos falar aqui que os judeus foram chamados para serem construtores. Construtores de quê, Hilber? Sim, então a gente percebe lá no Êxodo, né, com Moisés. Moisés tira o povo do Egito e Deus faz uma aliança com esse povo, e esse povo passa a ser uma nação eleita, um sacerdócio real, tá? Um povo santo adquirido para Deus, para o quê? Para esse povo santo levar o nome do Senhor às outras nações, ou seja, edificar as outras nações por meio do nome de Deus, tá? Porém, Israel, as 12 tribos, fracassa nisso. Então, esses construtores, eles rejeitaram essa pedra quando eles apostatam. Eles cometem a apostasia, então eles rejeitam a pedra e eles deixam de ser essa nação santa, e essa nação santa vai ter uma outra implicação que a gente vai ver ali no Novo Testamento, uma implicação mais espiritual agora. Maravilha. Vocês lembram que Jesus, quando ele vem, ele fala: eu sou a videira verdadeira, aquele que estiver em mim, esse vai dar muito fruto e tal, e aquele que não está em mim eu tiro. Paulo vai falar que nós fomos enxertados na videira, e a gente sabe que o símbolo de Israel era a figueira. Então Jesus fala que Israel é a figueira, mas ela veio para dar fruto, não deu fruto, então ela foi arrancada e jogada fora. Agora Deus manda então a videira. O mesmo símbolo é isso, ó, vocês foram chamados nação eleita, sacerdócio real, para quê? Para que vocês construam para Deus um reino de sacerdotes. Vocês construam para Deus uma morada, não é isso? Só que eles não constroem. Então, o que Jesus faz? Ele manda a sua pedra fundamental, a base, para ele edificar em cima uma morada para ele mesmo. E aí, Hilber, eu tô falando isso porque eu quero compartilhar com eles aqui já a questão de Isaías. Isaías 66:1, ó, é ele mesmo quem constrói essa própria morada. Excluídos da Nova Jerusalém os que praticam falsa religião. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Em qual lugar é o meu de repouso? Ou seja, Deus está falando assim: vocês não podem edificar casa para mim, sou eu mesmo que edifico a minha própria casa, não é isso, Hilber? Aí eu... Pode falar. Não, exatamente isso. Então o que Cristo o que Deus está falando ali? Ó, vocês não conseguem construir, porque os judeus, o povo da primeira aliança, eles tinham uma vontade de construir muito um templo literal. Você vê com Salomão, depois lá com Esdras e depois o de Herodes, e agora destruiu novamente, né, o segundo templo de Herodes, e agora eles querem um terceiro templo, mas Deus está falando, não é um templo físico, o templo que é construído por mim é por meio do meu filho e é espiritual. Maravilha, maravilha. Irmãos, olha só, vamos compartilhar aqui essa tela. Isaías está falando, vocês não podem construir, olha só, é Deus mesmo que edifica a sua morada, em Efésios 2:20 vai falar isso: chegando para vós a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês mesmos, como pedras que vivem, sois edificados a casa espiritual, para ser sacerdócio real, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Esse é 1 de Pedro 2:4. Deixa eu puxar aqui agora, que eu queria ler o autor de Efésios. Autor de Efésios 2:19-20. Olha, irmãos, o que o autor de Efésios vai falar. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois famílias de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Jesus Cristo a pedra angular. Então, nós estamos sendo edificados em quê? Sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Ele é a nossa base, doutrina apostólica, doutrina dos profetas, todo o conteúdo profético, ok? E Jesus é a nossa pedra, o quê? Angular. É a nossa pedra que vai conectar e vai fazer esse santuário crescer. Verso 21, no qual todo edifício cresce bem ajustado para santuário dedicado ao Senhor, no qual vocês também, juntamente, estão sendo edificados para a habitação de Deus, seu Espírito. O que Deus está falando, Iber? Que Deus está construindo da gente uma morada no seu Espírito para a eternidade, não é isso mesmo? Exatamente, ele está construindo então um templo, né? E Jesus mesmo vai falar isso, né? Destrua esse templo e eu vou reconstruir em 3 dias. E os fariseus ali, as pessoas que estavam ali em volta dele, os religiosos, falaram, esse templo demorou 49 anos para ser construído. Como você sozinho vai construir em 3 dias? Então não estava entendendo que agora não é mais um templo literal, mas é o seu corpo, essa rocha no qual todos nós somos edificados sobre ela. Maravilha. Irmãos, quero fazer uma pausa assim, ó, de 10 segundos só para mostrar a nossa revista ilustrada de estudos bíblicos. Se você puder abençoar nosso ministério,
adquire a nossa revista, colecione as nossas revistas, ok? Você pode acessar papocomdeus.com.br/revista, papocomdeus.com.br/revista. Toda revista tem um QR Code aqui, ó. Você tem um QR Code, você pode escanear o QR Code e assistir um vídeo do estudo. Então, ó, nós vamos falar sobre arrebatamento da igreja, as duas casas de Israel, a Arca da Aliança. Tem estudos incríveis, eu tenho certeza que vai abençoar a sua revista. No final desse mês, agora de janeiro, vai sair a revista número 2 e você pode nos abençoar. Nós temos mais de 220 e-books gratuitos no nosso site. Você acessa lá papocomdeus.com.br/estudos, pode pegar mais 220 e-books gratuitos. Se você quiser fazer mais de 17 cursos de teologia, você também tem lá sobre escatologia, apologética, tem todo o nosso conteúdo lá gratuito também. Agora, irmãos, nos abençoe para que a gente possa continuar sendo gratuito, para a gente possa continuar indo mais longe. Então, Hilber, o que a gente percebe é que Deus está utilizando essa pedra para pegar judeus e gentios, né? Reino do Norte, Reino do Sul, judeus e gentios, e construir uma habitação para Deus, uma casa espiritual. Como Paulo fala, agora já não tem mais parede de separação. Os judeus parece que no tempo de Herodes construíram uma parede ali para que os gentios não chegassem perto. Ó, vocês pecaram e vocês estão destituídos aqui do templo. Por isso que a mulher samaritana fala para Jesus, olha, os judeus dizem que tem que adorar no templo. Os samaritanos que já eram expulsos por eles falam que tem que adorar no monte. E Jesus fala, chegará e chegou, e o tempo já é esse, né? Uhum. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus está dizendo que você agora é o templo do Espírito Santo. E eu também lembro daquela passagem que era fim de tarde, os discípulos chegam mais ou menos ali, olhando para Jerusalém, a cidade dourada, e eles falam, Jesus, olha como é linda Jerusalém. Aí Jesus fala aquela frase tão incrível, né? Eu vos digo que não sobrará pedra sobre pedra. O que Jesus está fazendo? Ele está fazendo menção à destruição de Jerusalém nos anos 70 depois de Cristo. Ô Hilber, por que então a gente não crê na construção do terceiro templo para que se cumpra a profecia da profanação do templo? Sim, então, porque como o Max falou, o templo agora é o nosso corpo, né? Nós somos o templo desde que nós estejamos lá em Cristo, né? Então o que acontece? Como não precisa mais de um templo literal e nós somos o templo do Espírito Santo, a profanação também vai acontecer nesse sentido espiritual. Você não precisa mais de um templo literal para ser profanado. Então, quando nós entendemos um pouco o conceito da marca da besta, que é uma marca cujo o objetivo é a adoração, então nós entendemos o quê? Que nós vamos ter adoradores do anticristo que vão colocar aquela marca, então aí profanam o templo. Então a profanação tem a ver com adoração e com a marca da besta, obviamente com a apostasia. Tudo isso ligado, no seu corpo você está profanando o templo do Espírito Santo. Maravilha, a gente fez um estudo chamado Cessar do Sacrifício Contínuo. Então a gente sabe que sacrifício contínuo de manhãs e tardes é as pessoas se convertendo a Deus novamente e vindo para o Senhor. Lembra que Jesus fala, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Jesus está fazendo exatamente essa conexão, né? Será que eu vou achar fé na terra? Porque os homens vão estar preocupados com tantas outras coisas e o seu coração vai estar longe de Deus. Nós acreditamos que o cessar do sacrifício contínuo, depois da perseguição da igreja, fechamento de templos, isso já está começando aqui no Brasil, você já está entendendo o que está acontecendo, né? O novo governo, o novo modelo da nova ordem mundial que está vindo aí, as igrejas vão ser fechadas, os cultos vão ser proibidos. Na Inglaterra não podia falar agora nesse Natal a palavra Natal, né? Então não podia falar mais a palavra Natal. Na França, eles já aboliram estudos bíblicos, você não pode falar de Jesus dentro da sala de aula, tudo isso acaba se tornando uma grande afronta ao governo. Então a gente começa a perceber já essa estrada que vai conduzir para o governo do anticristo, para essa nova ordem mundial sendo feita. Então, para nós, o cessar do sacrifício contínuo é os homens se arrependendo, vindo a Jesus, mudança de pensamento, mudança de comportamento, mudanças de atitude. Uma vez que o Espírito modela o nosso pensamento, a gente começa a mudar o nosso comportamento e Deus começa a moldar o nosso caráter para a eternidade. Eu disse já isso. Deus está moldando o nosso caráter para a eternidade. E como Deus faz isso? Deus, através das suas leis morais, a nossa mente no nosso coração. Jesus vai falar isso. Jeremias 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, que eu farei nova aliança com a casa de Israel, a casa de Judá. Ele imprimirei as suas leis morais na sua mente e no seu coração também. O que Deus está falando ali é que ele enviaria o Espírito Santo no Pentecostes, que nos ensinaria, nos guiaria por todas as coisas.
Então hoje nós já sabemos aquilo que é certo e o que não é certo, mas não é porque nós aprendemos assim, porque o Espírito Santo vai nos mostrando e o homem vai obedecendo. Mudança de pensamento, mudança de atitude. Isso é metanoia, isso é conversão, isso é arrependimento. A palavra arrependimento, ela não é remorso. A palavra arrependimento é mudar. E aí eu falei uma coisa nesse final de ano, Wilber, que é mais ou menos assim, as pessoas querem mudar, querem emagrecer, elas querem ir para academia, elas querem melhorar, mas elas não entendem que isso ela tem que estar envolvida com o processo. Ela tem que ter uma responsabilidade com o processo. A gente muitas vezes quer o resultado, mas não entende que tem um processo no meio do caminho. E é por isso que Deus faz o homem passar por muitas aflições, tribulações, dificuldades, exatamente porque o processo é o que molda o nosso caráter para a eternidade, não é verdade? Exatamente, por isso que a palavra vai falar que nós somos aperfeiçoados no Espírito. O que é aperfeiçoado? Você tem um processo. Você vai se aperfeiçoando gradativamente pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai te conduzindo a essa estatura de varão perfeito. Maravilha, maravilha. Vamos voltar aqui para o estudo que a gente já está terminando esse estudo, tá incrível. Eu não vou ler todo esse trecho aqui, ó, proposital para você ler. Pedro vai fazer muitas citações do Salmo 118, muito legal, eu quero que você leia isso. Paulo também vai falar dessa pedra angular, né, que ela foi uma rejeição para Israel, mas assim, para todos aqueles, na verdade, que tropecarem nessa pedra. Aliás, deixa eu já aproveitar e fazer um gancho aqui. A pedra rejeitada ou a pedra de tropeço, porque Jesus é uma pedra que os edificadores rejeitaram. Então, para eles se tornou uma pedra de tropeço, ok? A Bíblia vai falar várias vezes isso. Para nós também, gentios, ou para nós, ou para as pessoas do mundo, né, também pode se tornar uma pedra de tropeço, ok? Desde quando a pessoa não recebe Jesus, não muda a sua vida, não se converte verdadeiramente. Então, essa pedra também se torna uma pedra de tropeço. Então, Jesus é uma pedra para Deus edificar uma morada, para ser um templo espiritual, que está lá no Apocalipse 21. Por isso que nós falamos aqui, Deus está edificando uma morada no seu espírito para a eternidade, dos quais, 1 Pedro 2,4 vai falar que nós somos pedras vivas, sendo edificado uma casa espiritual de Deus. Por isso que a Nova Jerusalém que desce do céu, ela é uma metonímia, um símbolo que aponta para algo. Ela não é uma cidade literal, mas ela é um povo que constitui uma cidade. Todo aglomerado de um povo é considerado cidade, ok? Deus vai separar o santo do profano. Nós temos um estudo incrível chamado Separação do Santo e do Profano, 144 mil, a Nova Jerusalém que desce do céu. Procura tudo aí no YouTube ou nos nossos canais que você vai aprender. Baixa o nosso aplicativo do Papo com Deus também, né? Um aplicativo de celular. Sim. Que está incrível. Você pode fazer esse curso aí sobre o santo e profano, a Nova Jerusalém que desce do céu, você vai entender tudo isso. Então Deus pega a sua igreja agora, edifica ali Jesus como uma pedra fundamental e vai edificando uma morada para ele, não é isso, Hilber? Exatamente. E aí o que o Max falou é a conclusão dessa obra, lá em Apocalipse 21, no qual o João vai falar: eis o tabernáculo de Deus com os homens, tabernáculo no sentido de templo, agora o Senhor vai habitar no meio do seu povo para sempre. E aí, em Apocalipse 7, né, ele vai falar o que ele vai fazer, né? E agora, ele enxugará todas as nossas lágrimas, não vai haver mais dor nem pranto, porque o Cordeiro vai nos guiar ao manancial de águas vivas. Essa é a conclusão dessa obra pronta. O milênio e a nossa eternidade com Deus. Maravilha. Lindo, lindo. Essa história é linda. Ela começa... Eu queria mostrar os mapas mentais para vocês, mas não dá para montar uns mapas de 1 metro que a gente está fazendo. A epopeia da salvação é uma coisa fantástica, mas fica ligado aqui no canal que você vai com certeza receber esse estudo. Eu quero já aproximar aqui no final e eu quero compartilhar essa tela com vocês sobre as 2 casas de Israel. Veja que aqui, ó, Jesus, eu coloquei uma pedra aqui como se fosse uma pedra de esquina mesmo, Wilber, mostrando assim, tipo, a separação da parede norte e da parede sul, exatamente o reino do norte e o reino do sul, tá? Então, assim, mostra que Jesus vem edificar, exatamente fazer isso, através da cruz de Cristo. Ele vem, na verdade, unir judeus com gentios no seu corpo. E o autor de Hebreus fala muito isso, Efésios, Gálatas também vai falar muito disso, que Jesus vem exatamente edificar e conectar judeus e gentios. Então isso também é uma coisa bem legal, não é isso, Hilber? Exatamente. Um texto muito interessante que vai sintetizar tudo o que o Max falou é Romanos 9. Ele vai falar o quê? Nem todos de Israel são de fato israelitas. Pois em Isaac será chamada a sua descendência. Isaac é o quê? A promessa. Quando a gente entende que Isaac é a promessa, mas a gente observa que a promessa de Isaac ela se cumpre em Cristo, então não é mais o verdadeiro israelita de carne e sangue, mas aquele que está em Cristo. A descendência de Abraão é aquele que está em Cristo, por meio da fé. Maravilha, que lindo. Irmãos, eu quero encerrar esse estudo dizendo que a gente precisa sempre estar de olho nos nossos ajuntamentos,
as nossas reuniões solenes e perceber se o centro dela está focado em Jesus Cristo. É óbvio que você vai no culto, você ouve o pastor falando de Jesus, etc. Mas a gente fala que os cultos hoje estão muito antropocêntricos. Muitas assembleias de hoje em dia têm se tornado hospitais do qual o único objetivo é trazer o bem-estar do homem, é a cura do homem, é resolver os problemas do homem. As pessoas falam, eu vou na igreja para me sentir melhor, eu vou na igreja porque eu não estou bem. O evangelho, na verdade, ele precisa confrontar as nossas vidas e fazer que a gente tenha uma mudança de vida. O evangelho faz isso, ele destrói o seu castelo todo dia para que você reconstrua, ele destrói o seu eu todo dia para que você seja conformado à estatura de varão perfeito, à imagem e semelhança do seu filho. Hilber, então parece que a gente está muito mais preocupado em ir no culto para ouvir alguém falar ou ir no culto para, como é que eu posso dizer, assistir o culto do que prestar um culto a Deus. Exatamente, a gente vê muito isso ocorrendo hoje em dia, né? Esse movimento de eu vou assistir o culto, e quando nós vamos para a Bíblia, a gente percebe que a gente vai participar do culto, nós somos um agente ativo no culto. Então, todo momento litúrgico na Bíblia, nós somos o quê? Participantes, nós somos o agente ativo. Nós somos o templo, o ajuntamento de pessoas forma o templo, o corpo, formamos o sacerdócio, cada um é um sacerdócio, e também somos o sacrifício. Então, nós somos o sacrifício, o templo e o sacerdócio ao mesmo tempo, dentro da nossa liturgia. Então, nós não vamos somente assistir, nós vamos participar, nós somos um agente ativo dentro do culto. Maravilha. Por isso que Paulo fala, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. A gente fez um estudo aqui incrível, que é sobre a ceia do Senhor, né? Falando que os nossos ajuntamentos praticamente é um altar de sacrifício, como se nós fôssemos os pães ali, né, na presença de Deus e o sangue de Cristo sobre a nossa vida. Então, nós somos um altar de sacrifício. Os nossos ajuntamentos são altares de sacrifício a Deus. Então, vá no culto, irmão, prestar louvor e adoração ao Senhor, mas que a sua vida no dia a dia também seja um altar de sacrifício. Veja, Deus tira o povo do Egito e fala assim, ó, que esse povo vai me oferecer sacrifício no deserto. E aí você já sabe que Faraó tentou convencer as crianças a não ir, tentou convencer Moisés a deixar os animais, uma série de outras coisas, mas Deus fala, não, vai todo mundo, porque eles vão ser sacerdócio real e uma nação santa para oferecer sacrifícios agradáveis a mim. E hoje nós somos chamados para quê? Para sairmos do nosso Egito também e oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Deus nos chamou para sermos um reino de sacerdotes. Apocalipse 1:6, você vai ler isso. Deus está fazendo de nós um reino de sacerdotes. Então você precisa sacrificar o seu eu, a sua carne, os seus desejos, suas vontades ao Senhor. Como se você estivesse matando o animal lá no tabernáculo, você está matando o seu eu. Você vai oferecer orações agradáveis ao Senhor, incenso, né? Altar de incenso que era queimado no tabernáculo a Deus. Você vai oferecer ofertas de libação, de líquidos derramados sobre o altar. Isso significa o choro, né, dos santos na presença de Deus. Então você tem uma figura de linguagem, um símbolo, que você é um altar, um templo vivo, né, à presença de Deus para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Veja, Deus nos chamou para testemunhar a respeito do seu evangelho. Nós somos testemunha daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Então nós saímos das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus não chamou você para ser um grande jogador de futebol, Deus não chamou você para ser um grande empresário, Deus chamou você para ser uma testemunha do Senhor. Lá no Apocalipse nós vamos ver as duas testemunhas do Senhor, judeus e gentios no corpo de Cristo, que vão ser caladas, vão ser mortas, exatamente porque eles estão testemunhando o Evangelho de Cristo. E aí eu termino com aquela frase de Jesus, quando vier o Filho do Homem, achará a fé na terra? Então nós precisamos preservar a nossa fé todo dia. Não deixe de estudar a Bíblia, não deixe também de adquirir o nosso material, nossa revista ilustrada de estudos bíblicos para abençoar a sua vida, e assim você abençoa o nosso ministério para que a gente possa continuar sendo gratuito e edificando outras vidas. Então a conclusão desse estudo é isso, irmãos. Olhe a pedra Jesus Cristo. Não deixe essa pedra se tornar uma pedra de tropeço na sua vida, e os nossos ajuntamentos devem ser, na verdade, grandes altares de sacrifício para glorificar a Deus, não é isso, Hilber? Exatamente, exatamente. Então a gente percebe que o foco em toda a Bíblia é no Filho de Deus, e Ele, pela sua misericórdia, nos chama para participar desse sacrifício e dessa construção. Mas a gente entende que é como a Bíblia fala, que é tudo para Ele, por Ele são todas as coisas. Amém. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e eu aguardo você no próximo. Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.